Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade, com fidelidade. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Até aqui o nosso Deus nos ajudou em suas promessas, jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou lá no deserto, o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram, exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou.
condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dizem: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Ouvintes amados, nós estamos trazendo à vossa memória um episódio muito importante na vida de Israel, sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Nós estamos frisando aquilo que está escrito em partes do capítulo 7 de Josué, do livro de Josué. Bom é quando o Senhor diz, quando o Senhor fala. Quando ele está em silêncio, é mais perigoso, é terrível. Enquanto o pai está falando com o filho, é sinal de que há esperança para aquele filho. Mas pobre daquele filho, quando aquele pai não lhe dá mais conselho, não lhe corrige mais, porque desanimou, não tem jeito mais. E Josué estava prostrado, um grande líder, um tipo verdadeiro do Espírito Santo conduzindo a igreja. Mas prostrado, triste, resistido. O Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser resistido, diz a palavra. E Josué estava resistido pelo inimigo. Estava prostrado. Mas então Deus veio e falou a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Agora, a advertência desse instante vem justamente nisto aqui, é que Deus não disse Acã pecou. Acã era um dos homens de guerra de Josué.
era um dos valentes de Josué. Mas Acã havia pecado. Ele havia pegado daqueles despojos lá em Jericó uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Ele havia cobiçado aquilo, segundo a sua própria confissão. Quantos pregadores, quantos guerreiros, homens de guerra, ao vencerem o inimigo, têm sido atraídos pelos seus despojos, pelos seus meios. Acã confessou que ele cobiçou aquelas coisas. Cobiçou as coisas do inimigo. Coisas que ele estava combatendo, porém cobiçando-as. Quantos combatem o adultério cobiçando? Quantos combatem a mentira mentindo? Quantos combatem o roubo roubando? E Josué estava combatendo e destruindo aquele povo, mas aquele guerreiro de Josué, que estava fazendo a mesma coisa, fez justamente o que ele não deveria fazer. Seria preferível que ele nunca tivesse combatido, entrado nas fileiras como um guerreiro. Seria 1000 vezes preferível do que ter entrado nas fileiras de Israel como um guerreiro e cobiçar as coisas do inimigo. Josué capítulo 7, nós vemos a confissão de Acã, versículo 20, 21. Então o que temos aqui, ouvintes? O pecado de Acã e seus resultados trouxe um anátema para dentro de Israel. E Deus não disse Acã pecou. Deus disse Israel pecou. Por quê? Porque se tratava de uma unidade. Deus trata com Israel como povo. E se um daqueles pecasse, todo o povo seria prejudicado. Todo o povo seria destruído, resistido. Ora, Israel estava perdendo a guerra para o inimigo muito menor do que Jericó. Quando havia acabado de vencer a Jericó, uma cidade tão forte, tão poderosa, tão grande. Agora estava perdendo para a cidade de Ai, que era muito menor, muitas vezes menor do que Jericó. Vence um grande inimigo, vence um grande pecado, depois cai numa pequena coisa. As pequenas brechas na cerca é que permitem a entrada das pequenas raposas. Não são as grandes brechas, mas aquela brechinha que alguém pensa que não tem importância, é justamente onde vai entrar o camundongo, é onde vai entrar a pequena raposa. Isto deve ficar caiado em nossos corações e nos levantar para uma vida de advertência, porque na verdade esse caso que estamos nos referindo, fazendo referência nesse instante, era Israel sendo resistido, sendo derrotado por causa de um homem, por causa de um guerreiro, por causa de um obreiro. Todo o corpo estava sendo prejudicado. Bom, mas isso aí é com Israel. E, na verdade, Israel pecou porque Deus trata Israel como povo. Mas nós, os gentios,
Ele trata como indivíduo. Está certo? Deus trata com Israel como povo. E com os gentios, que somos nós, Ele trata com o indivíduo, individualmente, com a pessoa. Porém, o que é este grupo de pessoas com quem Deus tem tratado individualmente? É a igreja, é um corpo, é um povo. E Paulo disse, um povo zeloso de boas obras. Desde que você pertença ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, então a sua vida compromete a esse corpo. A sua conduta compromete esse corpo aonde estiver, aqui ou em qualquer parte da terra. Um guerreiro desse corpo pode prejudicar esse corpo. Na verdade, Deus trata individualmente com as pessoas. Mas tratando individualmente com as pessoas e agregando estas pessoas, Ele forma justamente a sua igreja, a eclesia, este grupo de pessoas separados, chamados para fora, formando um corpo, dirigido pela mesma mente. Então, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Todo o corpo sofre com aquele membro. Porque se tornou um organismo. A Igreja de Jesus Cristo não é uma organização religiosa, mas sim um organismo vivo. Se um membro deste corpo é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Não há inveja da mão quando o olho está sendo honrado, está tendo seu lugar. Não há inveja nos olhos quando as mãos estão sendo usadas. Todos são dirigidos pela mesma mente, irrigados pelo mesmo sangue. Se algum membro desse não for irrigado normalmente pelo sangue e dirigido pela mesma mente, ele fica paralisado e prejudica todo o corpo. Prejudica no andar, prejudica no pegar, prejudica no olhar, prejudica no ouvir, no sentir, no paladar. Qualquer coisa venha a prejudicar. Se um desses membros se torna neutro, paralisado, não sendo dirigido pela mente, não sendo irrigado normalmente, não tendo uma circulação normal do sangue, então daí vem a paralisia e aquele corpo fica prejudicado. São muitos membros num corpo, mas não são muitos corpos. Por isso não são muitas igrejas. É uma só. Só existem duas igrejas na terra, duas religiões. Uma falsa e a outra verdadeira. Uma é a grande prostituta com suas filhas, e a outra é a virgem pura, imaculada, lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. Não há muitas igrejas, não há muitas religiões, há apenas uma verdadeira e uma falsa. Não há muitos corpos, mas sim um corpo com muitos membros. Davi tinha 500 mulheres. O que representava aquelas mulheres? Os membros da igreja de Cristo. Jesus Cristo tem uma igreja com muitos membros. Porém, esses membros têm a mesma doutrina, têm o mesmo batismo, têm a mesma fé, têm o mesmo fundamento, que é dos apóstolos e dos profetas. Vejam Efésios capítulo 4. Leiam isto pensando assim. Então vamos ter uma unidade. E unidade, o que quer dizer isso? Todos pondo força para um só lado. É uma prova de força. Mas todos pondo força para um só lado.
orientados pelo mesmo Espírito, alimentados pelo mesmo alimento, nutridos pela mesma nutrição de Deus, pela mesma palavra. Um evangelho só não pode dar muitos tipos de crenças. O evangelho só pode produzir uma fé genuína e verdadeira. Só pode produzir um verdadeiro corpo genuíno. Esta palavra forma este corpo, e este corpo é regido por esta palavra, e um membro fora do lugar compromete todo o corpo. Então, Deus não disse Acã pecou, mas Deus disse Israel pecou, porque se tratava de um povo. E agora, nós somos povo ou não somos povo? Somos uma igreja ou não somos uma igreja? Estamos ou não unidos na mesma fé, no mesmo batismo? Estamos dirigidos ou não pela mesma mente? Por que então vamos pensar diferentes? De uma maneira diferente? Por que vamos chocar uns com os outros quando a mensagem é uma só, quando a palavra é uma só, quando o Espírito é o mesmo? Não há choques, não se tropeça em pequenas coisas. Aqui está a coisa. O pecado é que faz isso. O pecado é quem faz a diferença. Por isso, nesta hora, deveríamos dar lugar ao Espírito Santo para uma análise profunda, individual. Que quero eu fazer para o meu Deus? Que quero eu fazer para a obra do Senhor? Acã fez muito, foi um grande guerreiro, mas o que trouxe ele para o corpo? Prejuízo, lutas, interna, morte. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho como este, e livra-me deste caminho. É a oração minha e de todos os cristãos nesse instante. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Também da transgressão que oculta vem me limpar. Acã confessou e morreu. E o que deve acontecer conosco, com o pecador, é morrer. Morrer para o pecado, morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Abra seu coração nesse instante e diga: Senhor, perdoa-me em nome de Jesus Cristo, da minha crença errada, das minhas maneiras de pensar, maneiras próprias. Dá-me do teu Espírito Santo, enche-me do Espírito de Deus, para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte,
você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A
noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz. O que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. Que Deus possa vir aos nossos corações enquanto ouvimos as suas palavras, através de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradecemos ao Senhor pela vossa audiência, pela vossa atenção, pelas vossas vidas, por tudo que vocês têm recebido de Deus. O próprio oxigênio, a água, o alimento. Nesse instante eu peço a Deus para aceitar a nossa gratidão por todos, pela criança, pelo adulto, por todos que nos ouvem, e que Ele possa dar saúde para o enfermo, curar o doente, abrir a porta que está fechada para este pai de família, orientar no negócio, na mudança, no casamento, na viagem, e assim por diante. É a nossa súplica, é o nosso desejo, e geralmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos leva a desejarmos aquilo que Ele está querendo de fato fazer pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu creio particularmente que nesse instante alguém já foi abençoado por Deus, no tocante mesmo até a parte física, material. E por que não dizermos espiritualmente, sobretudo espiritualmente, não é? Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. O rapto quer dizer o arrebatamento, porque vai ser escondido do mundo e por isso é um rapto. Então isto acontecerá quando ela, a igreja, conhecer o que é. Nós estamos destacando mais um parágrafo, parte de um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. E desta feita é a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Conhecesse sua posição.
Não há coisa melhor e que traduz mais segurança à pessoa quando ela conhece a sua posição. Então os ventos sopram, as tempestades rugem mesmo ao seu redor, ela fica descansada. Ela não tem que estar olhando pela janela, estar desconfiada, porque ela está no posto do seu dever. E ela conhece a sua posição. Ela não precisa se exaltar a si mesma. O que exalta a pessoa é a sua posição. O que exalta uma mulher casada é ela justamente ser uma dona de casa honrada, de pudor cristão. Isto é que exalta a mulher diante de Deus. O que exalta o homem é justamente ele responder no seu posto do dever, embora simples, humilde como seja. Não é o homem que exalta a si mesmo. É a sua posição no corpo de Cristo. E eu não quero me referir a uma posição social. O que exalta o homem no mundo, o homem natural, é a sua posição social. Não importa o quanto ele seja podre, o seu caráter seja deteriorado, mas a sua posição social sustenta aquele nome em uma posição elevada diante da sociedade, na política, em outros lugares e até mesmo na religião, etc. Mas eu estou falando da posição em Cristo Jesus, que compreende também a parte social. A parte social seria justamente esta, de você conhecer a sua posição como uma esposa, como uma mãe de família, conhecer, estar nela e dar tudo por ela, para cumprir aquele dever com integridade de espírito. Ele diz assim, o profeta: oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Agora, é certo, conhecer sua posição como igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é você. Para começar, a igreja não é esse templo, ainda que ele esteja revestido de ouro, de prata, seja de que for, que ele seja grande ou pequeno e tenha uma grande torre ou o que for. A igreja não é isto. A igreja, ela não tem um nome tradicional, conhecido no mundo todo, e que aquele nome não pode ser vituperado, criticado, caso contrário da cadeia. Não, não é isto. A igreja é você. O templo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que ele preparou. Corpo me preparaste. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Ele disse isso a respeito de Jesus, cumprindo assim o grande mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Agora, Jesus Cristo conhecia e sabia a sua posição, para que fim ele veio ao mundo. E assim também, se a igreja viesse a conhecer sua posição, isto é, este grupo de crentes, este corpo de pessoas que congregam em nome de Jesus Cristo, vir a conhecer a sua posição, conhecerá também sua missão. Mas o profeta nos anima, ele diz: assim será algum dia. O que vale dizer, isso vai acontecer. Esta igreja vai conhecer a sua posição um dia. Então, quando ela conhecer a sua posição, então quando isto acontecer, virá o rapto. Agora eu quero que vocês todos entendam isto. Quando se fala rapto, quer dizer o arrebatamento. Porque a subida da noiva de Cristo não será vista pelo mundo. Não será um espetáculo público, de forma alguma.
A noiva subirá e estará nas bodas do Cordeiro, enquanto essas virgens nécias estarão aí pregando a volta de Jesus, na grande tribulação. Isto é certo. Elas só vão concluir que a noiva já houvera subido no rapto, no arrebatamento, e que eles não perceberam, depois que vê-la em glória com o Senhor Jesus para julgar. Isto é certo. Mas isso vai acontecer algum dia? Sim. A igreja conhecerá sua posição e então virá o rapto, o arrebatamento, quando ela conhecer o que ela é. Agora aqui, vale a pena nós voltarmos ao que São Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ó, meus ouvintes, amados, um mistério só é mistério enquanto ele não é revelado. Um mistério revelado deixa de ser um mistério. Essa criancinha que a senhora tem no colo, ela foi um mistério para a senhora. A senhora apenas podia senti-lo dentro de seu ventre. E essa criança, tomou conta do seu tempo. E a senhora teve um período de gestação. A natureza é uma Bíblia. E a senhora tem a Bíblia em si mesma, na sua vida. No próprio parto, a senhora tem a Bíblia. A senhora tem justificação, água, santificação, o sangue. E o novo nascimento, que é a vida que surge. Esses são os 3 passos da vida cristã. Do nascimento da pessoa em Cristo Jesus. Então a mulher tem em si uma Bíblia. Ela é um lugar celestial. Sem dúvida alguma, a natureza é uma Bíblia. E esse mistério foi revelado, foi manifestado. Ora, foi manifestado em carne, porque Deus é Espírito. E ninguém nunca viu uma segunda pessoa. Um segundo Deus, um terceiro Deus. Deus nunca foi visto por homem algum. São João, capítulo 1, verso 18. Mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E este Filho diz: Deus é Espírito. E este mesmo Filho afirma: Espírito não tem carne, não tem ossos. A personalidade de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mistério da piedade. O mistério da piedade é aquele que se manifestou em carne. Quando ele se manifestou em carne, então deixou de ser aquele mistério, aquela coisa inconcebível, aquilo que não se podia admitir pela mente humana, e até hoje eles ficam assim. Então, por isso, criaram a doutrina das 3 pessoas distintas. Mas esse é o mistério da iniquidade doutrinária, da iniquidade religiosa. Se em primeiro lugar não houvesse iniquidade religiosa, jamais haveria iniquidade política e social. A culpa de tudo está nisto. A culpa está lá no Éden. Isso partiu de religião, de torcer as Escrituras, de um altar manufaturado, de Caim. O crime surgiu por causa de uma falsa religião, de um falso culto. Isto é certo e ninguém pode negar. Deixa que o povo se torne igreja do Deus vivo, numa igreja real e verdadeira, para ver se haverá mais crime, roubo, terrorismo, prostituição. Ah, sim, estou falando neste termo. Deixe que este povo se torne igreja, em templo do Deus vivo, em templo do Espírito Santo, e venha assim a conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Deixa que isto aconteça. Mas como conhecer sua posição em Cristo Jesus, sem que tenha algo que testifique dentro de si mesmo esta posição? Este algo é de fato um mistério. O Espírito Santo continua sendo um mistério para o mundo.
Deus é um Deus raro. Porquanto Ele é infinito, Ele sempre continua sendo um mistério. Não importa quanto a humanidade veja Deus, Ele continua sendo um mistério. Jesus passava entre eles, fazendo as obras que o Messias deveria fazer, que estavam vaticinadas ali nas próprias Escrituras que eles tinham em suas mãos. E Ele disse um dia para eles: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Mas Ele continuou sendo um mistério. Um centurião bateu no peito, exclamando, afirmando, quando Jesus expirou lá na cruz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas Caifás, a religião não chegou a concluir isto, e nem mesmo a crer em sua ressurreição. Ora, se ele não pôde convencê-lo em carne, fazendo as obras que as Escrituras dizem que ele faria, muito menos depois de ressurreto. Mas uma coisa é certa: ele não apareceu para os tais incrédulos. Ele só apareceu para uns 500, nem mesmo para os milhares que comeram pães multiplicados, nem mesmo para aqueles que foram curados e receberam bênçãos e deram testemunhos e contaram bênção e fizeram isto e fizeram aquilo. Ora, quantos milhares estiveram em suas reuniões? Quantos milhares foram curados e libertados pelo poder de Jesus Cristo? Mas você abre a sua Bíblia e veja em 1 Coríntios que apenas uns 500 viram-no ressurreto. Mas não fica somente nisto. Você continua abrindo a Bíblia. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e veja quantos agora tinham-no em si mesmos. Porque ele disse: eu vou e venho para vós. Isso quer dizer o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não recebe, não conhece. Que não pode receber, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14, verso 17. Apenas 120 lá no cenáculo em Jerusalém. E os milhares de crentes? E as porções de denominações e de grupos que saíram curando em nome dele? O próprio Judas fez milagres e maravilhas, extorquiu dinheiro, e o seu problema era no dinheiro. O dinheiro é dinheiro, é dinheiro. Era dinheiro, era cheque, era isto, era aquilo. Era o seu problema, e ele curava e fazia prodígios e maravilhas. Mas ele representava, sim, uma falsa religião, que usava o nome de Jesus Cristo para expulsar demônios e curar enfermos. E ele voltou alegre, dizendo: em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas vejam se ele estava lá no Pentecostes. Onde estão os milhares de crentes, os milhões desse século, que puderam receber a mensagem precursora? Quantos já foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, vocês falam em línguas, vocês expulsam demônios, vocês curam os enfermos, mas vocês não podem dizer: batize-me em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou arrependido dos meus pecados religiosos. Poucos podem tomar esta posição. Foram 120 apenas. Eu não sei quantos foram no início para o cenáculo. Eu sei que restaram apenas 120. Quem sabe alguns disseram: não, isso é somente pela fé, já recebemos, vamos embora. Eu não sei quantos ficaram ali até se cumprir a promessa. Não sabemos quantos vão ficar neste cenáculo da palavra, da mensagem, até que essa promessa venha. Eles ficam criando doutrinas, arranjando coisas, interpretações. Não seja nenhum doutrinador. Não invente coisa para satisfazer o povo, para segurar o povo. Ninguém deve fazer isto. Deixa que o povo
fique à vontade em Cristo Jesus, e que seja o próprio Deus que segure as pessoas neste cenáculo da palavra para receber aquele batismo que o mundo não conhecerá nunca, porque ele não será por enrolar a língua apenas, e ele não será para um espetáculo público, para levantar grandes multidões. Ele será para levar a igreja no rapto, no arrebatamento. Ela conhecerá esta posição. Você conheça agora. Deus te dá isto. Esse mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Em carne que é você. Agora, em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pela fé. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel
quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. De segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias dos céus. Anda minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Ao seu amor eu me submeti, vivo confiante em meu Salvador, com esperança me regozijo, e junto a Cristo vivo na luz. Canta minha alma, Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre.